A rotina familiar para o seu filho. Hoje nós queremos falar de algumas coisas que estão sendo feitas e que estão estragando a vida de muitas crianças e o que você pode fazer para ter uma rotina familiar legal. Estávamos, nossa família, num aniversário e era fevereiro, era um mês quente e então chegou um adulto e falou para a sua criança: por favor, não soe. Não soe. Não soe, não suje, não brinque. São quase frases que a gente está falando hoje para as crianças. É mais fácil colocá-las na frente da TV, deixar todas empacotadinhas, vestir as meninas que nem uma Barbie e ninguém brinca mais. Criança foi feita para brincar, criança foi feita para ter uma rotina e criança não foi feita para ser enfurnada na frente do celular, do videogame ou da TV. A gente quer mostrar algumas estatísticas para você aqui do Brasil que são assustadoras. Do Brasil, gente. E isso tem a ver com rotina familiar, a gente já vai entrar nesse assunto. Olha só, no Brasil, uma pessoa passa em média 91 horas na frente da internet, isso significa 4 dias inteiros. Durante toda a sua vida, Michael? Isso, não, 4 dias inteiros na semana. Na semana, Michael? Na semana. E 197 dias no ano. Uau! Quantos dias tem um ano? 365 dias. Você já parou para pensar que quase metade desse período as pessoas estão passando na frente da internet, da TV ou do celular? Agora imagina o que isso faz com o cérebro do seu filho. Ele fica mais inteligente. Não fica mais inteligente, não. Já existem provas científicas de que isso vicia o teu filho em dopamina. Mas ele sabe de muita coisa. Tem mais dificuldades sociais, tem um monte de outras dificuldades. A gente não tá falando que a TV ela não pode ser usada ou vista. Mas a gente tá querendo dizer que criança foi feita para se sujar, criança foi feita para suar, criança foi feita para se melecar e criança foi feita para brincar. Então vamos falar de uma rotina perfeita. Sabe qual que é uma rotina perfeita? A gente aprendeu ela num retiro de crianças quando nós éramos crianças. Talvez você também já foi em alguma coisa desse tipo. Na nossa igreja, na MEUC, a gente participava desse retiro e tinha uma estrutura muito legal. E essa estrutura a gente quer trazer para você, para tua casa, para tua família, que eu acredito que ela vai fazer diferença na tua vida. Primeiro ponto, rotina para ir dormir e para acordar. Ter rotina, ter horários fixos para comer. Esses dias eu li um livro onde se dizia: se a criança chega a te dizer, mãe, eu estou com fome, é porque você como pai já errou. Porque se ele tiver uma rotina de ter ali as suas, das 5 refeições diárias, incluindo as principais e os lanchinhos, então ele não vai ficar nessa coisa de te pedir e ficar o tempo todo só nos snacks. Nós temos uma rotina perfeita? Não temos, mas a gente tem alguns horários. Por exemplo, o horário de dormir aqui em casa é entre 7h30 e 8 horas para os nossos filhos. O horário deles, cedo! o horário deles acordar geralmente é 6 horas, inclusive no final de semana. Mas você se acostuma e filhos precisam dessa rotina. E ela cabe na nossa rotina, do nosso como pais. Isso, a gente tem daí depois o nosso tempo como casal para fazer outras coisas. Então, rotina é fundamental. E naqueles retiros tinha essa rotina, tinha um horário de acordar, tinha um horário de programações, tinha um horário de refeições, tinha um horário de tarefa. Assim você sabe que teu filho precisa disso, ele precisa viver dentro de uma estrutura. Ele não é nenhum robô, mas rotinas são importantes, senão a vida fica caótica. O segundo ponto que nos chamava a atenção nos retiros de criança era de que tinha a espiritualidade, ela fazia parte. Sempre tinha um momento onde a gente orava, onde a gente lia a Bíblia, onde tinha um momento de palavra. Ou seja, trazer isso para dentro da nossa casa. Ter como frequência ir para o culto, por exemplo, ou levar as crianças para o culto das crianças. Ter como hábito orar à mesa, orar antes de dormir, ler a Bíblia infantil, são coisas que a gente pode implementar na vida dos nossos filhos. Algo que nos constrangeu um pouco no começo do nosso período, quando a gente veio para o Brasil, é de que a gente não estava indo muito no culto. E o nosso filho do meio falava, eu quero ir no culto. E isso fez total diferença, de ouvir do nosso filho que ele queria isso. Tenha você essa atitude de implementar essas questões de espiritualidade, de vida com Deus, de vida de fé em casa. E nosso terceiro ponto são as emoções. Lá vem o Michael e a Suzy de novo falar sobre emoções. Gente, essa semana eu fui cortar cabelo com um dos meus filhos e ele está ali ainda entre o alemão e o português e ele conseguiu diferenciar entre, a cabeleireira perguntou pra ele na hora que ele sentou na cadeirinha. Ele ficou muito bravo, ele fechou a cara porque ele não gosta de cortar cabelo. E a cabeleireira então perguntou pra ele, você tá bravo?
E ele falou, não, eu estou triste. E isso, como mãe, me deixou muito feliz, porque saber diferenciar ele ir sozinho, conseguir diferenciar o que é estar triste e o que é estar bravo, é uma grande diferença. Nós hoje temos a tendência a calar a criança. Ou seja, a criança ela precisa ter liberdade para expressar os sentimentos. E os sentimentos negativos fazem parte de uma criança. O cérebro dela, o córtex pré-frontal, que é o responsável pela moral, por aqueles sentimentos iniciais, ele ainda não está bem desenvolvido. Então é normal uma criança chorar, gritar, fazer o que criança tem que fazer. O que não é normal é a gente logo sair dando pancada e disciplinar a criança com uma vara. E o que também não é normal é você deixar a criança, então, chorar e chorar e chorar e achar que é normal deixar ela se expressar. Você precisa deixar a criança ser criança. Agora, colocar limites, sim. Mostrar amor, sim. Não exagerar nem de um lado e nem do outro. Um quarto ponto que nos chamou a atenção naquele retiro era a alimentação. Era a comida saudável que a gente tinha lá. Eu lembro de mim, como criança, que eu nunca tinha comido mel em casa. E lá a gente comia mel, comia melancia, tinha verdura para comer no almoço, coisas que não eram muito habituais lá da minha casa. Ou seja, criança não foi feita só para comer chocolate, sorvete, batata frita e besteira, mas criança foi feita também para aprender a comer bem. Algo que eu tenho aprendido com um nutricionista que me acompanha, obrigado Cassiano, que criança come o que os pais comem. Então, se você está reclamando que os teus filhos estão comendo mal, vocês como casal, como pais, o que vocês estão comendo? Eles estão repetindo simplesmente os padrões alimentares que você já tem na casa de vocês. E o último ponto que queremos enfatizar é o brincar, depois o brincar e mais uma vez brincar. Criança foi feita para brincar. Essa é a idade, gente. Criança não foi feita para se vestir como mulher, ou menina como mulher. Menino não foi feito para se vestir como homem, já ter músculos. Foram feitos para brincar. Quanto mais as crianças brincarem, mais saudáveis elas terão. Não existem pessoas perfeitas, não existe família perfeita. Mas existem rotinas boas, adequadas para tua família, para tua vida de casal e também para a vida dos teus filhos. Gente, espero que esse vídeo ele possa ter te ajudado de alguma forma. Se ele está te ajudando, queremos te pedir que você deixe o teu like, assim você apoia o nosso canal, e também que você compartilhe ele com alguém, com outra família, com algum outro casal que vai ter filhos ou já tem filhos. Assim você ajuda eles também a ajustarem a questão dos filhos. E não se esqueça, né, Suzy, que amar é decisão.